Olá, sejam bem-vindos a mais uma jornada de fé. E hoje vamos viajar até à cidade de Corinto. Isso mesmo, onde existia uma igreja, onde existia uma reunião de crentes em Cristo Jesus. E veja como Paulo os trata. Diz Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Veja, para quem conhece a carta inteira que Paulo escreveu aos Coríntios, nós apercebemos-nos que esta era uma igreja com alguns problemas de ética, de relacionamentos. Era uma igreja que tolerava imoralidade sexual, havia litígios entre irmãos, havia desordem na igreja, nomeadamente na ceia do Senhor, havia confusão doutrinária e ainda assim, Paulo chama-lhes santificados e santos. Não é o que diz aqui? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Ora, aqui está algo para nós meditarmos e para nós percebermos quais são as verdades que estas palavras encerram. Em primeiro lugar, santos não descreve um comportamento perfeito, mas descreve a posição que temos em Cristo. Por isso, Paulo começa dizendo aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. É interessante que Paulo não começa por lhe dar um puxão de orelhas, por corrigir os seus maus comportamentos, mas Paulo começa por lembrar-lhes qual é a sua identidade, quem são em Cristo. Deus não começa a falar conosco pelo que fazemos, mas pelo que Ele já fez por nós e em nós através de Cristo. Por isso, comecemos pelo início. Paulo dirige-se à igreja de Deus que está em Corinto. A igreja não é de Corinto. A igreja não é de Paulo. A igreja não é dos líderes, mas é de Deus. A palavra eclésia significa chamados para fora, isto é, separados do mundo para viver para Deus. Antes de sermos membros de uma igreja local, nós somos pertença de Cristo, que é o cabeça do corpo, que é a igreja. Antes de nós participarmos no corpo local, nós já fomos chamados por Deus. Portanto, a igreja pertence a Deus antes de pertencer a qualquer denominação. Deus chama pessoas para uma comunhão, não para um isolamento espiritual. Por isso, a comunidade local é necessária. Eu não posso dizer que amo a Cristo e desprezar o meu irmão, ou desprezar o corpo, desprezar a igreja. A fé bíblica vive-se em comunidade. Congregar não é uma opção, é uma consequência natural e evidência daquele que foi salvo por Cristo, que foi unido à cabeça, que é Cristo, à autoridade. Paulo não diz aos que estão a tentar ser santos, ele diz aos santificados. Ou seja, é uma obra que está concluída, realizada por Deus em Cristo Jesus. Não foi em Moisés,
não é na lei, mas é em Cristo. A união com Cristo precede qualquer ética cristã. Fora de Cristo não há santificação. Há apenas uma religiosidade, há uma capa exterior. Mas nós precisamos que a transformação brote do interior para fora. Não queremos limpar apenas o exterior, mas uma vez que já somos limpos no interior, no homem interior, que se renova e que se transforma a cada dia, para a cada dia nos assemelharmos mais a Cristo. Corinto era moralmente confusa, mas espiritualmente era uma comunidade separada do mundo para Deus. Santidade aqui não é perfeição, é uma posição que nós temos em Cristo. Não é algo que nos dá mérito, mas é algo que pela graça é operado no nosso interior, a renovação da nossa mente. A transformação começa no interior. Por isso a santificação inicial é um ato soberano de Deus baseado na união com Cristo. Somente em Cristo nós podemos ser verdadeiramente santos. Deus muda a nossa identidade antes de mudar o nosso comportamento. Mas porque Ele já mudou a nossa identidade através do novo nascimento, quando nós viemos à fé e aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, então sim, agora estamos em condições de, a pouco e pouco, sermos novas criaturas, nova criação, renovados, transformados, identificados com Cristo, não só por dentro, mas também por fora. E há verdades práticas que nós podemos pensar sobre elas, que é: eu não luto para ser aceito por Deus, mas agora luto contra as tentações da carne porque já fui aceito por Deus. A culpa perde poder quando eu conheço a minha identidade em Cristo e quando eu volto para Ele para me levantar. Ora, prossigamos. Diz que já fomos santificados. Fomos santificados, então nós somos chamados a viver como santos. O grego, ou a tradução, não diz que fomos chamados a tornarmos-nos santos, mas diz que somos chamados santos, ou somos chamados à santificação. Ou seja, tem a ver com uma vocação, tem a ver com uma predisposição que Deus colocou em nós, um desejo para lhe obedecermos, não mais por medo, mas por amor, por gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Então, se é verdade que uma vez já fomos santificados, por outro lado, ainda somos chamados a viver como santos. A nossa identidade em Cristo precede o comportamento, precede a obediência, mas é uma consequência natural. Porque a graça não nos deixa onde nos encontrou, mas convida-nos a prosseguir, a perseverar no caminho. E isto é uma obra de santificação, a perseverança. Deus não nos salva para ficarmos iguais, salva-nos para sermos transformados. A santidade prática é resposta à graça ou à santidade posicional que temos em Cristo. É a identidade que temos em Cristo que nos define como cristãos. E isso aumenta a nossa responsabilidade diante de Deus. Não podemos viver de qualquer maneira. A fé verdadeira tem de produzir necessariamente uma transformação visível. O Espírito Santo trabalha no nosso caráter, trabalha nas nossas escolhas e atitudes. E a obediência torna-se um fruto do amor. Já não é uma obra feita por nós na carne, na nossa força, no nosso querer, mas é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. A força vem de Deus, por isso a obra é Deus a trabalhar em nós.
Na medida em que permitirmos que Deus trabalhe em nós, é nessa medida que também as evidências da santificação são palpáveis, são visíveis, são realidade. Paulo alarga o horizonte e diz: a santidade não é um privilégio de uma igreja local, mas diz que é uma marca de todos os que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo apresenta aqui 3 dimensões a respeito da santidade. Vemos, em primeiro lugar, a santidade posicional aos santificados em Cristo Jesus. É a posição que temos em Cristo. Foi um ato que ocorreu no momento em que nós nos convertemos a Cristo, à fé. É uma obra da graça. Está baseada na união, na identificação com Cristo. Por outro lado, os santificados são chamados para ser santos. Trata-se de um chamamento contínuo, diário, progressivo e que vai durar toda a vida. E que tem a ver com uma responsabilidade ética. Tem a ver com viver coerentemente com a identidade que nós somos em Cristo. E em terceiro lugar, fala-nos de uma santidade comunitária. Nós não estamos isolados, mas diz com todos aqueles que invocam o nome do Senhor. A santidade não é elitista, não é sectária, mas é uma marca da Igreja Universal. Não é uma opção, é o caminho. Por isso, a fé bíblica une-nos a Cristo, mas une-nos também aos irmãos. E é no seio da comunidade que esta santidade, esta santificação se torna verdadeira, ok? Porque é juntos, é estando juntos que nós nos ajudamos, nos consolamos, nos corrigimos e nos encorajamos também a seguir em frente e a abandonar as más práticas para continuarmos neste caminho de verdade, de justiça e de santidade. Não existe cristianismo bíblico isolado do corpo de Cristo. Deus forma uma família espiritual e não apenas crentes individuais. Por isso, eu preciso da igreja para crescer. Eu preciso dos irmãos para me ajudar a perseverar. Eu preciso desta comunhão para que não seja facilmente levado por qualquer vento de doutrina e para que Satanás não me lance armadilhas. Como é que ele fez com Eva? Aproveitou o momento em que ela estava só para a tentar. Assim acontece com todo o crente que se isola. É meio caminho andado para a tentação surgir. Então, como é que crentes carnais, como os problemas que existiam nesta igreja, podem ser chamados santos? Primeiro, porque foram separados por Deus. Segundo, estão em Cristo. Terceiro, foram chamados por Deus e estão num processo de conformação. A Bíblia aconselha-nos a não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos diariamente pela renovação da vossa mente. Amém? E através da leitura da palavra, da meditação, de nos aproximarmos a Deus através da oração, que pouco a pouco vamos limando as arestas da nossa vida. Resumindo, aos santificados significa aquilo que Deus já fez na nossa vida. Chamados para ser santos significa como devemos viver. E aqueles que em todo lugar estão em Cristo, em Cristo é a base, é a identidade, é a nova identidade que nós temos, posicionados em Cristo, ligados à cabeça que é Cristo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Ou seja, esta fé é uma fé universal, não conhece limites, não conhece barreiras.
Portanto, podemos dizer que a santidade não é o caminho para Cristo. Há muitos que tentam chegar a Cristo através da santificação, através da santidade, mas não. A santidade é o fruto de já estar em Cristo. Amém? Se queremos ser santos sem Cristo, somos apenas religiosos. Praticamos apenas práticas, jejuns, práticas de sacrifício voluntário, mas de nada servem, de nada aproveitam. E isto evita alguns erros. Isto que eu estou a falar sobre a santificação. Existem aqueles que são os perfeccionistas e pensam que santidade é impecabilidade. Não. Santidade é levantar-nos sempre que nós caímos, não é ficar na lama. Isso, os porcos é que gostam de chafurdar na lama. Faz parte da sua natureza. Mas para o crente já não faz parte viver no pecado. Não. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Por isso, para concluir, esta palavra hoje confronta-nos com perguntas simples, que é: em que baseio a minha identidade? Estou ligado a Cristo ou estou ligado a uma religião? Quero dizer que Cristo não chama pessoas perfeitas, mas Deus chama-nos pelo que somos em Cristo e não pelo que já conseguimos. Ele chama pecadores arrependidos com o objetivo de santificá-los para Deus, para viverem para Deus. E Deus convida-te para esta nova vida em Cristo. E também te convida a ter uma nova perspectiva. Ou seja, eu não vivo para ser santo, eu vivo porque fui feito santo. E tem de ser um fruto natural na minha vida. Eu obedeço não para pertencer a Cristo, mas porque já pertenço a Cristo, eu lhe obedeço. Os pecados cometidos entristecem o Espírito Santo, mas a confissão pronta e sincera e o abandono dos mesmos restauram-me novamente à comunhão perfeita com Deus. Por isso, aquele que está em Cristo não desespera, não se sente um coitadinho, um fracassado, alguém que já não tem mais remédio, não. Aquele que está em Cristo encontra nos braços do Pai o aconchego, o amor, a misericórdia, a graça. Por isso eu quero perguntar-te se já fostes salvo, se já aderiste à fé em Cristo ou se ainda és apenas um religioso. Vives para tentar agradar a Deus? Vives para obteres favores através da tua moralidade, através daquilo que já tens conseguido por mérito próprio? Ou vives na dependência do Senhor Jesus, da ação do Espírito Santo na tua vida? Agora, vives sozinho? Tens-te isolado? Ou tens procurado a comunhão com outros crentes? E se ainda não vieste à fé, a pergunta é se estás disposto a arrepender-te e entregar a tua vida a Cristo e a viver uma vida nova para Ele. Se reconheces que estás afastado de Deus, se percebes que o pecado ainda governa o teu coração, se sabes que precisas de vida nova, hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia da salvação. Quero te dizer que Cristo te ama e Ele te chama a vires a Ele com fé, pois Ele aceita-te tal como és, mas certamente não te deixará ficar como estás, pois Ele tem uma vida nova para ti. Ele tem projetos novos para ti. Ele tem ideais novos para ti. Mas eu quero te dizer que a vida de seguir a Cristo é uma vida de responsabilidade, é uma vida de ética, é uma vida de procurar a santidade a cada dia. Mas é uma vida de gratidão, pois Cristo morreu pelos meus pecados. Ele substituiu-me na cruz e ressuscitou para me dar vida nova
e também te quer dar a ti. Por isso te chama a vires a Cristo, para receberes uma nova identidade, para te receber na família de Deus. Por isso eu te convido a fazeres uma oração de entrega ao Senhor Jesus. Isto se faz por fé. É por fé que nós vamos a Ele. Então, se esse é o teu desejo, vamos orar. E vamos dizer: Senhor Deus, reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Arrependo-me dos meus pecados e confesso a Jesus Cristo como o meu único Senhor e suficiente Salvador. Creio que Ele morreu por mim e ressuscitou para me dar vida nova. Entrego-te o meu coração, a minha vida e o meu futuro. Santifica-me em Cristo e ensina-me a viver em santidade como teu filho. Coloca-me no meio do teu povo para crescer na fé, na comunhão e no amor. Eu te peço estas coisas agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se assim fizeste, quero dizer-te que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é galardoador dos que o buscam. E certamente, se invocaste o nome do Senhor, Ele respondeu-te, salvando-te, acolhendo-te na família, recebendo-te como filho, e a partir de hoje pertences-lhe. És uma nova criatura e agora tens um novo regulamento de vida. Exatamente. A Bíblia Sagrada. Por isso eu te aconselho a meditares nela diariamente, a orares a Deus, porque quando oramos dialogamos com Deus, quando meditamos na palavra Ele fala connosco e quando nos reunimos temos comunhão uns com os outros. Amém? Que esta seja uma nova forma de viver para ti e que certamente tu vais sentir a alegria de Deus em ti, a paz na tua consciência, fiques livre da culpa e da condenação eterna, porque Cristo já pagou o preço, Ele já te libertou, Ele já te salvou, pertences-lhe e agora Ele tem o céu como promessa para nós herdarmos. Iremos viver para sempre com Ele, por toda a eternidade, gozando dessa paz bendita e sobretudo da sua presença maravilhosa. Pois que Deus possa abençoar ricamente a tua vida, ok? E não te esqueças, perseverar no caminho. Quem é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não te apartes do caminho.